sou Marcelo Aguilera e este é mais um vídeo da Oficina de Casa. Em vídeos anteriores eu apresentei para vocês a execução de uma guia para a serra circular manual. Ou seja, uma guia em que você pode realizar cortes em chapas grandes de material, MDF compensado, MDF acabado. Você faz a marcação do que você precisa, posiciona a guia, prende e simplesmente passa a serra circular. E ela vai realizar o corte perfeitamente. Seguindo essa linha de raciocínio, se você quiser criar peças em que você faça meia esquadria com o topo das madeiras que você estiver usando, uma das opções seria você usar a base da serra circular manual na posição 45 graus, que é essa posição. Então você tem a base e aqui você tem um ângulo de 45 graus. Só que você posicionar uma peça e passar a máquina assim, com ela deitada, você acaba perdendo a noção do que você está fazendo. Eu diria que é um pouco mais complicado. Então a ideia com esse gabarito é justamente inverter a situação. Você vai usar a máquina com ela na base 90 graus, na posição habitual dela, que é 90 graus. Você vai correr a máquina aqui em cima, que é uma guia exatamente a esta guia, e a guia do outro filme, que é uma guia grande, aqui é uma guia menor só no comprimento, porque a largura dela é exatamente igual. Então o que você faz? Em vez de você mexer na máquina, você posiciona a madeira em 45 graus, o topo da madeira em 45 graus. Então desse jeito você tem como posicionar a madeira exatamente onde você quer o corte, prendê-la e simplesmente vir com a serra circular e passar. E aí você vai ter cortes com os topos em 45 graus perfeitos. Inclusive, se você utilizar, aqui no caso, um MDF laminado dos dois lados, se você utilizar o disco correto, você vai ter uma peça com um acabamento perfeito. Aí é simplesmente realizar a sua meia esquadria de maneira perfeita. Então, a ideia desse gabarito é justamente facilitar a vida para criar ângulos de 45 graus, meia esquadria, nos topos das chapas. Então agora eu vou mostrar para vocês como funciona o gabarito, que é muito simples, para vocês entenderem o processo. E depois eu mostro o passo a passo da sua montagem. Esse tamanho que nós realizamos aqui, ele tem uma largura útil de 69 centímetros. Então você vai conseguir encaixar peças aqui com 69 centímetros de largura. Caso você necessite fazer a meia esquadria no topo de uma madeira com mais largura, então você vai ter que aumentar o comprimento desse gabarito. E aí simplesmente é aumentar o que? Esta régua de cima, a régua de baixo que é a base e essa prancha inclinada que é, vamos dizer, a plataforma onde você posiciona a peça que você vai cortar. Então é pegar justamente as medidas que estão lá e aumentar esses comprimentos na medida que você desejar. Essa projeção aqui também, aqui está uma projeção grande, talvez não precise ser tanto, ser um pouco menor, porque aí fica um trambolho para você guardar na sua oficina. Então você vai se adequar à melhor maneira de criar e usar o seu gabarito. Eu coloquei aqui, eu fiz alguns furos, esses furos são justamente para você prender peças de largura menor, em que você não consiga prender com sargentos nas laterais. Então, você prende aqui utilizando o sargento, usando esses furos. E aqui você tem condição de posicionar do jeito que você quer o corte, porque você sabe que a hora que passar a serra vai cortar reto, que é justamente esses dois alinhamentos, tanto o de cima como o de baixo. Ao posicionar a peça, você tem condição de conferir o alinhamento que você quer o corte. Por exemplo, usando uma régua ou mesmo um esquadro. Porque vocês vão ver depois na execução do gabarito,
que no final da montagem eu realizo um corte justamente para aferição desse alinhamento, onde esta peça fica alinhada com a peça de baixo. Então você monta tudo, passa a serra uma vez e aí você vai ter ele aferido. Para iniciar o raciocínio da montagem dessa peça, eu parto da base. Vejam que a base, eu tenho duas abas maiores aqui. Eu tenho essa prancha, que é onde eu vou apoiar a madeira que vai ser cortada. Então eu tenho que centralizar essa madeira para que o que sobre de cada lado seja igual. A base é maior do que essa peça que vai inclinada, 12 centímetros. Então eu vou marcar um risco de 6 centímetros, ou seja, 6 para um lado e 6 para outro. Eu vou criar uma linha referencial pelo lado de trás, onde eu vou parafusar, justamente para acertar bem no meio do topo da outra madeira. Agora eu entro com estes dois triângulos encaixados aqui embaixo e a ponta do triângulo eu vou alinhar com a parte de cá da base. Eu só encaixei essa peça novamente para ver se não ia ter problema. Então essas duas peças, que são justamente os 45 graus exatos, vão estar alinhados aqui. Eu vou prender aqui, desta maneira, dos dois lados. E esta prancha vai passar direto aqui. Para cortar essa peça exatamente na linha, eu vou utilizar esse gabarito para corte com a serra circular. Porém, se eu posicionar o gabarito exatamente em cima da linha e passar a serra, o que vai acontecer? A serra vai comer mais esta peça, porque eu estou colocando o gabarito exatamente em cima da linha. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou confirmar a largura da serra, ou seja, do dente da serra, e vou dividir ao meio essa medida e vou afastar a guia exatamente essa medida que é a metade da espessura da serra. E assim, a hora que eu passar a serra vai passar exatamente em cima da linha, não cortando nem uma peça ou outra diferente, e sim exatamente no centro. Para vocês acompanharem o raciocínio, lembrem, sempre a máquina desligada da força quando você estiver manipulando alguma coisa na serra ou regulando. Aqui no caso eu vou medir a serra, então ela está desligada. Então eu tenho aqui as pontas de vidia na ponta de cada dente da serra. A largura de cada dente gira em torno de 2 milímetros e 10. Eu medi a largura dos dentes, que dá um pouquinho mais que 2 milímetros. Porém, se eu fazendo aqui um pequeno corte na madeira, eu percebo que a serra consome um pouco mais de largura.
consome mais de 3 milímetros, quase 3 milímetros,1. Então, para posicionar o gabarito em cima do risco, você precisa não dividir a largura da serra, e sim fazer isso que eu fiz. Eu fiz um pequeno corte, estou vendo a quantidade de madeira que a serra corta, e essa medida que eu vou dividir por 2. Então aqui no caso vai dar 1,55, 1,6, em torno disso. 1,6 milímetros para cada lado. Esse é o posicionamento do gabarito, onde você tem que afastar da linha para que o corte saia exatamente em cima da linha. Eu estou com a peça então presa em cima desse compensado, ela está pregada. Eu estou colocando aqui um sarrafo de MDF na mesma espessura da peça e vou posicionar o gabarito. Dessa maneira eu consigo colocar 2 sargentos pelo lado de cá. E aí o gabarito não vai sair do lugar e eu consigo passar a serra no lugar correto. Bem, eu terminei então de prender os 2 triângulos que fazem o 45 graus, a inclinação correta do 45 graus. Então eu estou com essa peça desta maneira. Agora eu vou fixá-la na bancada, justamente por esses 2 excessos aqui, que são 2 abas, onde você prende a peça na bancada, prende o gabarito na bancada. Agora eu entro com esta peça, que é a peça que vai dar, onde você vai prender a peça que você vai cortar. Percebam que eu estou passando, esta prancha está passando deste alinhamento. Isso tem uma razão. Vocês vão entender daqui a pouco. Estou passando mais ou menos 1 centímetro na inclinação. Se você tiver cola vazando aqui na inclinação, raspa a cola para você poder conferir se essa prancha realmente está encostada nos 2 triângulos. Bom, agora eu vou prender esta peça aqui em cima, que é justamente a peça, que é a guia, onde você vai correr a serra circular. Então eu estou alinhando ela pelo lado de cá. Ela tem, depois você vai acompanhar no PDF as medidas corretas, exatas do que está aqui. Ela tem um excesso a mais aqui para fora. Esse excesso é justamente para aferir o gabarito na primeira vez. Então, na hora que eu passar a serra, ela vai cortar exatamente o alinhamento que você vai colocar a peça aqui. Eu tenho da serra até o final da base 10 centímetros. Então eu vou marcar daqui para dentro 10 centímetros e meio, que é justamente o que eu estou passando da madeira aqui, tanto aqui como aqui. Esse meio centímetro vai cair fora depois. O gabarito está pronto.
Agora faltam duas ações a serem feitas. Primeiro eu vou passar aqui a serra, cortando o excesso que está aqui. Então esse primeiro corte vai ser uma aferição do gabarito, porque aí onde eu tiver o alinhamento dessa madeira cortada, principalmente a de baixo, é o alinhamento onde eu vou posicionar a madeira para cortar o seu topo em 45 graus. Então eu vou passar a serra, fazer essa aferição aqui em cima, e na prancha que é inclinada, onde você vai prender a sua peça, eu vou fazer alguns furos com serra-copo para que você possa prender peças de larguras diferentes com um sargento. E o gabarito está pronto. Então, aqui está o corte feito. Então o gabarito está aferido, como eu disse antes. E eu realizei aqui alguns furos para fixação das peças em larguras diferentes. Logicamente esses furos é uma referência. Você pode criar mais furos, pôr mais furos mais próximos aqui em cima para prender peças mais estreitas. Isso vai depender do seu uso e da sua vontade do que você quer fazer com o gabarito. Agora, eu quero ressaltar um detalhe importantíssimo. O pulo do gato nesse gabarito é esta peça aqui. Esses dois triângulos que estão aqui, que tem que estar perfeitos em 45 graus. Porque se isso aqui, esses dois triângulos estiverem errados, ou angulação, medida e tudo mais, você não vai ter o corte perfeito em 45 graus, porque esses 45 graus que estão aqui, eles estão sendo transferidos, logicamente, para cá. Estão posicionando, essa chapa daqui está posicionada exatamente em 45 graus por conta desses dois triângulos. Então esse é o pulo do gato. Se esses triângulos estiverem errados, você vai ter problema de precisão. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, e com esse gabarito nós vamos criar peças com madeiras onde os topos vão estar em 45 graus, como um nicho, por exemplo. Espero vocês no próximo vídeo, então um grande abraço, até lá!